Isaías 40, 12, até o final do capítulo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor é Deus, te agradecemos porque toda a terra verá a tua glória, te agradecemos, Pai, porque os mares, os montes mostram quem o Senhor é. Obrigado pelo Deus que não falha e que faz tudo cooperar para o nosso bem. Bendito seja Ele, bendito seja o nome dEle. Oramos pedindo, Senhor, a compreensão, mas não só a compreensão, mas a vivência da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 40, 12 diz assim, continuando o que nós começamos a ler do 1 ao 11, diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de balança, um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e poder, grande em força e forte em poder. Nem uma só vem ao faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua majestade, pelo Deus que não falha. Talvez nós cantamos isso no embalo da melodia, não prestando muita atenção, mas se tu és o Deus que não falha, é porque acabamos de ler aqui como o Senhor é grandioso, como o Senhor é grande em força e em poder. Bendito seja o teu nome, oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.
algumas perguntas para nós aqui quando nós lemos esse texto. Quem aqui já conhecia, leu esse texto pelo menos uma vez, só para eu ter uma ideia aqui. A grande maioria já tinha lido esse texto do profeta Isaías. Isaías era um profeta, né? Isaías vai se levantar numa época em que reis governavam Israel e Judá, o reino de Israel estava dividido, o reino do norte já em cativeiro na Síria, onde não volta mais, e o reino do sul sob ameaça dos próprios assírios, babilônios, e é Isaías que vai prever então o levantamento um dia de Ciro para redimir Israel de Babilônia e assim por diante. Então, no momento de assolação, no momento onde jovens eram levados cativos, Isaías começa a dizer, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, no momento difícil, no momento de guerra, Deus levanta Isaías para ministrar, não só ao coração dos reis, mas também ao povo de Israel. E quando nós lemos o capítulo 40, que ele vai falar em consolo, que ele vai falar em restauração, que ele vai falar da vinda daquele que prepararia o caminho do Salvador, fala de João Batista, fala do próprio Senhor Jesus, e aí ele vem com essa argumentação maravilhosa sobre a majestade, a grandeza e o poder do Senhor. E aí aqui eu separei uma pergunta ou algumas perguntas. O que conhecemos que Deus não conhece? Ou, vamos inverter, o que Deus não conhece que eu conheço? Será que é alguma coisa? O que os homens conhecem do universo? Então aqui, mais uma vez, eu faço a propaganda aqui para a vinda do Dr. Marcos Eberle. Ele vai falar, os céus proclamam a glória de Deus. Eu pergunto, o que os homens conhecem do universo? Qual é o percentual científico de conhecimento do universo? Se é que a gente pode medir o tamanho do universo e o percentual daquilo que os cientistas já conhecem do universo. Bom, mas se o universo tem um limite, ele tem começo, meio e fim, o que vem depois? Ele está dentro do quê? E aí então, quando nos rendemos à grandeza desse Deus, eu pergunto, qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho desse Deus? Qual é o nome de estrelas, constelações, galáxias, astros que você conhece? Eu lembro da Estrela d'Alva, aquela música, né? Talvez você lembre o nome de alguma coisa. Eu lembro que eu estava no Ceará e tinha um rapaz com um telescópio lá na vila, na cidade onde eu estava, dava para ver Júpiter. Saturno, bem pequenininho, os anéis de Saturno lá assim. Eu falei, é Saturno, dá para ver, mas muito pequenininho. Eu pergunto, o que você conhece por nome do universo? Não vou falar porque domingo que vem isso vai ser falado. Eu pergunto, conhecemos mais o mar ou conhecemos mais o universo? O que você conhece do mar? Já mergulhou? Qual é o tamanho do mar? Quais criaturas do mar nunca vimos ou conhecemos? Ou que você poderia enumerar aqui? Quando nós lemos Gênesis 1, fala das grandes feras, dos grandes animais marítimos, e eu fico pensando, o que eu sei, o que eu já vi? Recentemente eu vi um vídeo, uma família lá em Ubatuba, de repente aparece um elefante marinho na praia. Né? Meu filho, quando viu, falou assim, pai, se eu visse um bicho desse, eu nunca mais ia pisar na praia. Enorme. Quando você faz um voo, saindo de São Paulo, aí chega ali perto da Bahia, você vira para leste, né, indo atravessar o mar para ir para a Europa ou qualquer país do outro lado ou na África, são de 5 a 9 horas, dependendo do destino final, para atravessar o Oceano Atlântico. Qual é o tamanho do mar? De navio, 7 a 14 dias. Quantas criaturas existem ali? Qual o tamanho desse mar? 70% do planeta é água e, segundo a definição mais moderna, são 7 mares. Oceano Pacífico, Pacífico Sul, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Índico, Ártico, Antártico.
e ainda tem o Mediterrâneo, o Adriático, o Mar Egeu e por aí vai. Não precisamos ir para o mar, vamos falar dos rios. Eu não sei quantos aqui já sobrevoaram o Velho Chico, o Rio São Francisco. Quanto tempo a gente fica em cima dele? De Minas à Bahia. Ou o Rio Paraná. Ou, saindo do Brasil, o Rio Mississippi, o Rio Nilo ou o Rio Amazonas. O que há neles? O que nós conhecemos? O que nós conhecemos da terra, montanhas, vales e florestas? Recentemente, o Marcos e a Laura fizeram uma trilha. E fazer uma trilha é degustar, mas não conhecer profundamente. Não dá para conhecer tudo. Conhece bem, conhece alguns lugares, alguns pontos turísticos, né? Seja no deserto de Engedi ou no Jalapão, que eu fiquei 5 dias, mas não vi tudo. As Chapadas Brasileiras, ou o Everest, ou o K9, ou os Andes, ou o Grand Canyon, que é um lugar que eu tenho muito vontade de conhecer. Pelo menos ver. Conhecemos de fato? Quanto pesa esses lugares? E aí então, nós olhamos para toda essa criação, tentando imaginar um pouquinho do que ela é. Eu fico pensando no ser humano que quer dar conselhos para Deus. Senhor, eu preciso te dar alguns conselhos. Senhor, eu preciso te explicar o que está acontecendo na minha vida para o Senhor me ajudar de uma maneira mais adequada, mais precisa. E Isaías diz, com quem tomou ele conselho? Eu cito aqui um poeta judeu chamado Elie Wiesel, ele diz assim, quando uma questão me aproxima de Deus, Deus é a resposta. Quando uma questão me afasta de Deus, então Deus passa a ser a questão. Mas Deus não está presente em ambas situações. Deus sempre está em todas as coisas, nunca fora delas. De que Deus nós estamos falando? Como nós aprendemos hoje de manhã, na aula do Marcos, quando Deus intervém, a sua vontade prevalece. E aí nós lemos aqui o que Deus acha das nações. Ucrânia, Rússia, China, Estados Unidos, os países da Europa, o Reino Unido, os países da Ásia, da Oceania. E nós vimos aqui que as nações são nada perante Ele. Absolutamente nada. E que Ele entrará em juízo contra todas elas. Contra todos os reis, contra todos os juízes da terra. E a nossa nação está no combo também, de Isaías. Há um Deus que é incomparável e único. Bom, já que eu não compreendo, não quero conhecer sua grandeza, ou ouvir, ou obedecer aquilo que Jesus disse, aprendei de mim, me conheçam porque eu sou manso e humilde de coração. Então o que decide a humanidade? Vamos criar os nossos deuses. Vamos criar aqui as nossas estátuas, vamos criar aqui como artífices aquilo que nos agrada. E muitas vezes o maior deles é o ser humano dizendo, eu serei o Deus de mim mesmo. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Então, no meio do caos, Israel reclama dizendo, o meu direito está despercebido ao meu Deus. Porque afinal de contas, assírios, filisteus, babilônios, gregos, romanos, as diásporas, a Inquisição, o nazismo, o terrorismo, tudo assolou Israel ao longo da história. Ao ponto, então, de alguém dizer assim, o meu direito está despercebido diante do meu Deus. Talvez seja esse o seu sentimento. Deus não liga para as coisas que eu sinto, Ele não julga a minha causa. O Salmo 37 diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 46, que vimos hoje de manhã com Marcos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E eu, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu da sua igreja? Será que Deus se esqueceu que Ele vai voltar? Será que Deus se esqueceu da minha causa, daquilo que me impacienta e me tira do sério?
Olhamos para o cenário mundial, para o cenário nacional, começamos a ficar talvez com medo, apavorado, e agora o que vai ser, que será de nossas vidas? Deus se esqueceu? A resposta é um gritante e enorme: não. Ele está no controle de todas as coisas, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E aqui mais uma vez cito a aula do Marcos de manhã. O Senhor intervém na vontade dEle e não na nossa ganância ou impaciência humana. Ele trabalha na vontade dEle, naquilo que Ele é. E aí então, quando estamos inquietos, Ele fala assim: a quem você vai me comparar? Você vai me comparar com o quê? Com homens? Você vai me comparar com um tirano? Você vai me comparar com o quê? Levantai os olhos, os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Quem criou uma criança? Quem criou uma flor? Quem criou os mares? Quem criou os montes? Quem criou tudo que existe? É o mesmo que está dizendo para você: olha para cima e vê quem criou tudo isso. Convido você a assistir a um banquete que vai ser o domingo à noite. Quem criou todas essas coisas? E nada falha diante dele, e ele conhece tudo por nome. E aí, de repente, ele diz: por que você reclama dizendo que o teu direito está despercebido diante dele? Eu não sei pelo que você tem orado, mas isso não está longe de Deus, do coração dele. Jamais. Versículo 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, não se cansa nem se fadiga e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que Deus é esse que do zero multiplica e dá resultado? Que matemática é esta? Que Deus é este? Já falei isso muitas vezes aqui, porque multiplicar por zero sempre dá zero, e esse Deus diz que na matemática dele é totalmente diferente. Gideão, quantos soldados você tem? Ah, tem 32 mil, Senhor. 32 mil? É muito, hein? Tira 10 mil. Tira, vai tirando. Vamos fazer o seguinte, Gideão, você vai tirar 31.700 soldados. Tem muito? Com 300 a gente ganha a batalha. A matemática dele é totalmente diferente. Ele precisa só de 300 homens. Senhor, a botija não tem nada. Acabou. A viúva ali, eu aqui, profeta. Acabou a botija. Vai servindo, Elias. Vai servindo que vai dar para todo mundo. Tem 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, mas o que é isso para tanta gente, né? 200 denários para alimentar a multidão. É muito dinheiro, nós não temos. Nós somos discípulos, somos pobres, pescadores, homens rudes. Seguimos a um homem que não tem onde reclinar a cabeça. Aí vem André, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Traz. Traz aqui. O Senhor Jesus ora, agradece e fartura e alimenta uma multidão. Pedro pesca a noite inteira. Nada, pesca, joga rede, nada, joga rede, nada, joga rede, nada, joga rede, nada. Joga do outro lado, Pedro. Senhor, eu pesquei a noite inteira, estou cansado. Olha aqui o calo na minha mão. Não dá mais, eu não aguento mais puxar a rede. Mas joga do outro lado. Tá bom, Senhor, eu estou cansado, mas sob a tua palavra eu vou fazer. E o que acontece? As redes se rompem, precisa de ajuda de um outro barco. Remova a pedra. Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias que Lázaro está morto. Tira a pedra. E ele brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. Senhor, não tem ninguém que possa me colocar na água quando ela se move. Lembra do domingo passado? E aí, de repente, o Senhor diz: queres ser curado? Não é pela água, pelo mover, não é pelo anjo, é sob a minha palavra. Você crê? Levanta, toma o teu leito e anda. Qual é o teu nome? Legião, somos muitos. Ah, somos muitos. Por uma palavra, o Senhor os expulsa, aqueles demônios tomam uma manada de porcos que se precipitam no abismo.
E Jesus diz para aquele jovem, vai embora e conta para todo mundo o que Deus te fez. E ele então, de um possesso por uma legião, ele passa a pregar em 10 cidades o que Jesus tinha feito na vida deles. Meus queridos, a matemática, a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. Eu pergunto, você espera em quem? Tem esperado em quem? A minha Bíblia diz que os jovens se cansam. Vamos fazer JC, que bênção. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos acontecer. Vai ser uma bênção, né? Nós vamos fazer um monte de coisa, eu não posso contar, que é cheio de segredinho, de surpresinha. Dá vontade de falar o que vai ter lá, mas eu não vou contar, né? E aí vocês vão todos empolgados. E aí vão lá, vamos trabalhar, né? Alguns aqui servem na temporada, cheio de energia. Voltam felizes, que bom, eu servi almas para Jesus. Mas se cansam. Eu não vou dizer, mas tem uma criatura na minha casa que quando trabalha lá, na temporada, volta, tem que dormir uns 3 dias. Só para o humor voltar, fora a saúde. E o descanso, a disposição. Né? Olha lá, os jovens se cansam. E se fadigam, e os moços exaustos caem. Imagina quem não é jovem. Toda vez que leio esse texto, quando eu era jovem eu li esse texto, eu amava. Eu me canso, mas eu sou jovem. Né? A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Eu gostava desse texto. Aí vai passando o tempo, o tempo, aí a gente lê, né? Os jovens se cansam, falam, imagina eu. E se fadigam, e os moços caem, Senhor, estou no chão. Né? Mas, sempre na Bíblia tem um mais, olha lá o 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E não precisa ser jovem para renovar as forças do Senhor. Sobem com asas como águias. Correm, não se cansam, caminham e não se fadigam, porque o meu Deus não se cansa. Qual é a tua esperança, querida? Qual é a tua esperança, minha querida? Meu Deus não cochila. Tem gente que cochila no culto, é normal, né? Por isso que eu prego rápido, né? Então, meu Deus não cochila, não dormita. Dormita dá aquela, né? Gente, uma vez eu dormi dando aula, foi uma coisa muito legal, né? Deu aquele sono desesperador, tinha dormido mal, dei uma cochilada e voltei assim. Dormitar é isso. Ele não se cansa. O meu Deus não se cansa, ele não cochila, ele não perde tempo, ele é Senhor, ele é Deus. E olha aí, se lá em Apocalipse eu leio que o acusador acusa de dia e de noite, já parou para pensar que enquanto você está dormindo, alguém está te acusando. Toda vez que alguém me acusa de alguma coisa, eu penso assim, está trabalhando no nome do outro. Isso é uma exortação bíblica. Senta aqui, vamos abrir a Bíblia. Olha, eu tenho percebido isso, né? Mas a acusação a gente sabe de onde vem. E é dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aí eu fico pensando que no paralelo, batendo de frente, está o meu Senhor Jesus, meu advogado junto ao Pai, que intercede por mim, junto com o seu Santo Espírito, que igualmente intercede por mim, 24 horas por dia. E sabe o que ele faz como advogado? Ele advoga a causa da cruz em meu favor. Quando o inimigo me acusa, quando eu oro, confesso, o que acontece no reino celestial? Acusação rejeitada. O Ion crê em mim. Ele confessou esse pecado e eu o lavei na cruz do Calvário. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, o seu Santo Espírito advoga a obra da cruz, não diante do Pai, como faz o Filho, mas em mim. E ele me move a falar com ele, a orar. Olha que lindo isso. Então nós temos 2 intercessores advogando a mesma coisa, a cruz de Cristo, um diante do Pai e o outro para mim, para que eu fale com ele e confesse o meu pecado. Seu Santo Espírito me lembra a cruz e as suas promessas o tempo todo. 24 horas por dia. O meu Deus não se cansa e não se fadiga. E o que aconteceu naquela cruz? A Bíblia diz que naquela cruz o Senhor Jesus pagou todos os meus pecados. Não ficou nenhum para trás.
Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, nenhum dos senhores aqui, das senhoras, eu, éramos nascidos. E ele morreu por todos os meus pecados. O Ion não tinha nem nascido, você não tinha nem nascido. Não era nem projeto de gente nesse mundo aqui. Para ele sim, mas a gente nem nada. E aí então vem aquele bebezinho chorando, aquele pecadorzinho no colo da mamãe, aquela pecadorzinha. E Jesus disse, eu morri por ele, por todos os pecados que ele vai cometer ainda. Eu pergunto, qual é o tamanho dessa graça? Ele morreu por pecados que eu ainda vou cometer. Meu Jesus, misericórdia. Se eu perguntar aqui, ó, vai ser uma beleza. Quem aqui é pecador? Quem aqui pecou ontem? Quem aqui vai pecar amanhã? Mas vamos, e ele já pagou. Ele pagou todos. Ou seja, a obra da cruz, Jesus pagou todos os meus pecados. Ele crucificou com ele o velho homem, a minha velha natureza, a sua velha mulher. Mas pastor, eu não envelheci ainda, mas o seu velho homem, sua velha mulher, está fadado ao pecado e ele crucificou com ele. Quando você creu, ele pegou você assim e falou assim, você está crucificado comigo. Por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. E ainda na cruz ele julgou o acusador e seus demônios. E os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra da cruz. E aqui eu queria fazer um exercício, eu escrevi aqui um exercício para terminar. Ele nos prometeu muitas coisas. E eu queria que você pensasse numa promessa. Promessas que o Senhor Jesus fez, que Deus fez. E que você pudesse lembrar aqui. Qual é o tamanho do teu Deus? Porque a nossa tendência é olhar para nós como engenheiro de nós mesmos, como Senhor de nós mesmos. Mas ele diz, a quem me comparareis? Para que eu lhe seja igual. Olhai para mim, disse o profeta. Disse o Senhor através do profeta, olhai para mim e sereis salvos. Todos os termos da terra. Através de Isaías ele disse isso. Onde está a minha esperança? Onde estão as promessas? Pensou na promessa? Pode dizer? Diga uma aqui em voz alta, eu repito aqui. Estarei convosco todos os dias, até segunda-feira, não é isso, Ana? Até o fim. Não há um dia que você acorde que Jesus não esteja com você. Já parou para pensar nisso? Quem mais? Fala mais uma. Todos os dias e habitarei até segunda-feira. Também para todo sempre. Amém. Salmo 23, parte final. Que mais? Ele vai voltar. Voltarei para vós outros, para que onde eu estou estejais vós também. João 15. Fala mais. Acabou, né? Só tem essas. Ele não me faltará, porque ele é o bom pastor. Que mais? 2 ou 3 reunidos em meu nome? Isso não é desculpa para a igreja vazia. Tem banco vazio, mas graças a Deus, muito banco cheio. Então o que nós precisamos dizer aqui? Que o Senhor está aqui agora, nesse culto, porque é para Ele. Que mais? Amém. Né? A coroa da vida é aqueles que mesmo em face da morte não negaram a fé. Pode falar. Tudo posso naquele em Cristo que me fortalece. Que mais? A casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Alguém mais falou aí? Vitória em Cristo, o que mais? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vida em abundância. Pode falar mais uma. Ninguém os arrebatará da minha mão, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Quantas promessas! Quantas promessas o Senhor nos tem dado e tem nos cercado nesse mundo que nós vivemos. Eu gosto muito desse. Você nunca andará sozinho. Nunca andará a sós, porque Ele está comigo todos os dias.
Suas promessas estão todas de pé.